Olá pessoal, boas-vindas ao nosso segundo episódio do Na Mesa Arquitetura, o nosso podcast que junta as equipes do NAU, o Núcleo de Arquitetura e Urbanismo da UNA Liberdade, e o Mosaico, o escritório modelo da UNA Linha Verde. Nós estamos aqui, eu sou Luiz Felipe César, eu sou professor e também responsável, coordenando aí o Mosaico na UNA Linha Verde. Estou aqui com o Rafael Oliveira. Meu nome é Rafael, faço parte do corpo de estagiários do Mosaico, UNA Linha Verde, Vetor Norte. Tá? Sou estudante também de Arquitetura e Urbanismo. E estamos aqui hoje com duas convidadas que vão nos acompanhar nessa conversa. A Juliana Stark, que é diretora da Escola Desenhar, sócia da Stark Studio, coordenadora e professora do Centro Universitário UNA nos cursos de Arquitetura e Design. Obrigado pela presença, Eu Juliana. que agradeço, gente. Prazer enorme estar aqui. Obrigada, Maravilha. Luiz. Obrigada. E também estamos aqui com a Ashley Coimbra, que é estagiária do NAU aqui na UNA Liberdade. Obrigado, Ashley. Eu que agradeço o convite. Muito bom participar. Bom, queria comentar aqui então, né, gente, que o nosso tema de hoje a gente chamou de arquitetura como evento. A gente vai discutir um pouco sobre as questões de arquitetura efêmera, de como os eventos influenciam nas questões da arquitetura, do urbanismo e de interiores. Né? Eu acredito que seja muito importante lidar com isso. E aí, acho que a Rafael também queria falar um pouquinho, né, sobre essas questões. Verdade, como que a arquitetura efêmera teve uma importância para a arquitetura que, na verdade, eu mesmo não tinha noção do grau de importância, porque através desse tipo de arquitetura que é temporária, não é feita para durar, é de caráter experimental, permite que a gente possa ser mais ousado e também não se aplica a determinadas normas de segurança, que afinal de contas não é algo de permanência. Então, através disso, até historicamente, né, como por exemplo a feira, se você puder me ajudar o nome, que eu não me lembro, a feira... O Palácio de Cristal? Palácio de Cristal, mas era a feira... A Exposição Internacional. Exposição Mundial Internacional. Isso, Exatamente. de Londres, de 1851, acho que é isso. E como que trouxeram inovações, né, atrelando também a questão industrial e artística, né, que eu acho que é um conceito, até então, não existia e foi até mal falado depois, pelo que eu percebi. A grande questão é que esses projetos, né, efêmeros e essas exposições, eles começam muito nessa época, né, essa tendência de mostrar o que está acontecendo no mundo. Então essas exposições elas vão sendo feitas, como você comentou, de 1851, o Palácio de Cristal de Londres, ele justamente pensou tudo isso, né, como integrar os processos industriais da Revolução Industrial que estava acontecendo na época, que era talvez a grande tendência do momento, né, esses materiais, aquele período, aquele contexto e as realidades dos diferentes países, das diferentes nações. Então, acho que citar isso é bem interessante, né, que você traz. Eu vi que houveram vários expositores de países diferentes, só que poucos, na verdade, trouxeram essa junção do, vamos dizer, não é nem do arquitetônico somente, mas é do industrial com o artístico. Porque, por exemplo, um maquinário... Eu acho que um maquinário americano, por exemplo, cumpria estritamente sua função. Não preocupava também com a forma. Aí eles começaram a mudar isso. A preocupação com um olhar estético também sobre aquilo que está sendo apresentado, né? Que isso é uma coisa que também vai acontecendo com o tempo, né? Com o passar do tempo dentro desse processo de construção dessas exposições, de entrar num processo quase de entendimento dessas tendências e não apenas da tecnologia, vamos dizer assim, né, de certa forma. Mas como que essas tendências vão influenciando. Isso ainda era século XIX. Eu gosto sempre de lembrar que a famosa Torre Eiffel, né, de Paris, ela é parte de uma dessas exposições. É isso. Então eu gosto de contar isso, né, que era para ser efêmera. A Torre Eiffel era efêmera, né? Era para ser efêmera. Né? E aí em 1889, nessa exposição, ela acaba se mantendo, apesar da briga da sociedade, porque muita gente não gostou na época daquela torre ali. Se tornou um marco, né? E se tornou um marco da cidade hoje. A gente não se imagine para Paris e não tirar uma foto lá, né? Não então, se imagina Paris sem imaginar a Torre Eiffel, né? Verdade. Exatamente. Então... E um outro aspecto também, por exemplo, de suprir uma necessidade, um hospital de campanha, por exemplo. A gente pode considerar como arquitetura efêmera? Eu acho que a gente pode considerar
num outro caminho que não está ligado necessariamente à discussão, né, dos eventos e das tendências, mas ele não deixa de ser uma arquitetura efêmera para necessidades específicas de um determinado momento, né, da história. A gente fala muito, por exemplo, de arquitetura efêmera para desastres e habitações, Os então pavilhões, né? os pavilhões, entre outras coisas mais. Então, eu acho que a arquitetura efêmera por si, ela trilha uma série de caminhos e atende uma diversidade de necessidades e usos, né? E uma delas acaba sendo os próprios eventos, né, de certo modo. E o bacana também que a gente vai conversar com a nossa convidada hoje é justamente a questão de se ainda hoje as exposições, as feiras ainda trazem inovações, de fato. Sim, ótima questão. Então, acho que a gente podia, né, passar um pouquinho também a palavra, perguntar para as nossas convidadas. Queria conversar um pouco com a Juliana, perguntar para ela, a gente sabe um pouco aqui, já recebeu um briefing anterior de que você já participou de uma série de eventos, né, desses que existem como Casa Cor, Morar Mais, Modernos Eternos, entre outros mais que existem, que você já esteve em algumas dessas edições. Isso. Você quer contar um pouquinho pra gente de como foi esse processo? Vou contar para vocês. Olha só, eu sempre conto isso, é uma história que eu sempre conto para meus alunos, primeiro dia de aula. Eu sou uma arquiteta completamente apaixonada pelo design de interiores. Sou dessas que na hora de fazer vestibular eu tive dúvida mesmo, se eu faria arquitetura ou design de interiores. Decidi fazer arquitetura, sou extremamente feliz com a escolha que eu fiz, mas resolvi me especializar no design de interiores. E sou dessas que durante a faculdade eu falava, meu sonho é fazer Casa Cor. Naquele momento o meu desejo era esse. Eu falava, o dia que eu fizer Casa Cor é porque eu me realizei profissionalmente. Enfim, me formei em 2001, trilhei aí um caminho, né? Fui ser vendedora de loja, depois abri meu escritório. Em 2006, eu fiz minha primeira Casa Cor. Assim, consegui, assim, na cara dura mesmo, chegar e falar, quero fazer, e fiz. Foi um ambiente, era um banheiro público de restaurante, ou seja, difícil pra caramba. Porque tinha que funcionar, tive que criar tubulação, criar o banheiro, não era instalar uma bacia de mentira com a... Não, era tudo de verdade. Então, apanhei e fiz minha primeira Casa Cor. Repeti em 2007, fui convidada em 2007, porque em 2006 eu me convidei. Fui lá na cara dura, me ofereci, consegui. Em 2007 já fui convidada. E aí, fiz mestrado, casei, tive filho, 2010, voltei e fiz mais uma participação na Casa Cor. Aí já com o ambiente, que eu sempre falo que a gente vai começando nos mais difíceis. Em 2007 eu fiz uma circulação, era um corredor com escritório. Toda a obra da Casa Cor inteira passava pelo meu ambiente. Eu achei que eu não ia dar conta de terminar. 2010 não, já fui convidada para um ambiente maravilhoso, grande, para direito duplo, aquele negócio gostoso. Bom, aí foram minhas participações na Casa Cor. De 2010 para frente, né, assim, minha carreira tomou outro rumo. A gente vai atualizando nossos desejos, a gente vai atualizando tudo que a gente quer, tudo que a gente gosta. Tomou outro rumo, eu me casei, né? Meu marido é designer de mobiliário, marceneiro de formação, e a gente tomou o rumo do Stark Studio. Então, as minhas outras participações, que ainda foram várias, assim, 2015, 2016, a gente fez a Casa Construir, em Lagoa Santa, depois a gente fez Modernos Eternos, estamos mais uma vez Modernos Eternos agora em 2023, mas já participando como fornecedora. Aí a gente já entra como design de mobiliário, participando de ambientes de outros profissionais. 2015, 2016 eu fiz ambiente meu, mas mostrando o que a gente tem de autoral, de desenho autoral de mobiliário, sabe? Não era mais o intuito da arquiteta querendo mostrar projeto para ter cliente. Meu objetivo mudou na carreira, assim. Eu sempre falo que a gente tem que atualizar nossos desejos. A gente fica achando que os nossos desejos são os mesmos de 20 anos atrás e não são. Então vamos sempre nos perguntar assim, o que eu quero, né? E meu desejo mudou, né? Aquele desejo da arquiteta que seria bem sucedida quando fizesse Casa Cor, fiz e falei, bom, passo 2, né? O que eu quero agora? E aí a gente vem participando como fornecedores, 2015, 2016, como arquiteta assinando o ambiente, mas só móvel autoral. 2022 a gente participou do Modernos Eternos, mas uma collab, vou chamar assim, que foi junto com a Zilda Santiago e Ana Maria Diniz, que assim, na minha opinião, são das maiores arquitetas de Belo Horizonte, um trabalho incrível, que fizeram um ambiente totalmente Stark Studio. Só tinha, a gente tinha um sofá maravilhoso do Zanini de Zanini, e o mobiliário eterno, que eu não sei se todo mundo sabe disso, mas o Modernos Eternos é uma mistura de moderno com eterno, né? Então, assim, você tem o mobiliário atual, mas você tem que ter pelo menos um representante eterno, né? Que normalmente é representado aí pelo modernismo brasileiro. Então, o eterno era representado por Zanini Caldas, que é pai de Zanini, né? Então, era o sofá do Zanini de Zanini,
o mobiliário do Zanini Caldas e o restante Stark Studio. Então foi muito legal. 2023 estaremos lá de novo. Vamos fazer dando um spoiler total, mas faremos uma estante também para a Zilda e a Ana. Nossas cadeiras Nina estarão lá também. Então tem mais cadeira, lançamento. Então a gente vai estar participando de novo. Então essa é a minha trajetória participando de mostras, mas começando como arquiteta e agora mais no design de imobiliário como fornecedora. É isso. E vai ser em qual local a próxima Modernos? Pois é, Modernos Eternos esse ano vai matar a pau, porque vai acontecer aqui na Praça da Liberdade, no prédio do IEFA, um escândalo, né, de construção. Eu acho que... e aí eu acho que é a gente valorizar mesmo esses locais, a história. Isso que eu acho mais bacana quando a mostra vem, né, assim, agregando na história da arquitetura mineira, brasileira. E eu acho que a gente tem que trazer isso, tem que mostrar a história desses... Eu acho lindo o Modernos Eternos, quando ele traz o eterno, ele te faz pesquisar, ir atrás do eterno e mostrar para as pessoas o que a gente tem de eterno, porque a gente tem uma história da arquitetura e do design brasileiro maravilhosa, riquíssima, que isso tem que ser visto e tem que ser valorizado. Nomes como Zanini, né, entre exatamente, outros mais diversos, e muitos, né, assim... então, o Sérgio Rodrigues, Lina Bobardi, Zalzupin, são tantos, né, e que a gente, né, para quem não conhece, eu acho que vale um Google, no mínimo, e ir nesses locais, né, e eu acho que quando isso soma, não só no design de interiores ou no design de imobiliários, mas isso soma a história da arquitetura brasileira, da arquitetura mineira, eu acho isso incrível. Então, eu acho que esse ano também vai ser maravilhoso, maravilhoso aqui na Praça da Liberdade, né, com muita história para contar. Maravilha. E... conta um pouquinho pra gente, Juliana, a questão de como que você sente que essa participação nessas mostras, né, ela influenciou a sua vida profissional, suas tomadas de decisão, os desafios, né, que a vida profissional do arquiteto urbanista e do designer podem trazer. Então, vamos lá. Eu acho que minha resposta mais óbvia aqui, né, você fala assim, como que isso influencia na carreira ou influenciou na minha carreira? Acho que a resposta mais óbvia e mais rápida é vitrine. Gente, não tenha dúvida, é uma vitrine, é o momento que você aparece, você leva seu trabalho, sua personalidade, mostra quem você é, o que você sabe fazer e como você sabe fazer. Eu acho que esse é o primeiro que todo mundo imagina que acontece e acontece mesmo, tá? É uma grande vitrine. Mas eu acho que o maior aprendizado não é esse, eu acho que o Luiz matou a pau aí. É o desafio, é você lidar com obra, com fornecedor, com projeto em menos de 2 meses. A mágica acontece em menos de 2 meses. Tanto de projeto, quanto de busca de fornecedores, de patrocinadores, de obra, tudo, até aquilo tudo ficar pronto, são 2 meses. Pouco tempo. É muito pouco tempo. Então eu acho que o maior desafio é solucionar problemas. É lidar com a arquitetura real, sabe assim, com o projeto real, seja urbano, arquitetura ou interiores, seja o que for. São os desafios do dia a dia. É você saber conversar, comunicar, ter um bom projeto. As coisas não tem tempo de errar. A verdade é essa. Você não tem tempo de errar. Não dá para errar e consertar. Não dá. É aquilo ali acontecendo em tempo real. Então, acho que, sem dúvida, esse é o maior aprendizado. Assim. É uma coisa que, na hora que acaba, você fala assim, não mais, né? Agora chega. Agora não dá mais. Cheguei no meu limite. Aí, no ano que vem, parece que você esquece tudo que aconteceu. Você fala, delícia, vamos lá de novo. Mas eu acho que o maior aprendizado é esse. É do desafio, da solução de problema, da comunicação, de saber conversar com o seu fornecedor, pedir patrocínio, fazer aquilo tudo, desembolar obra, né, o tempo inteiro com várias pessoas. Esse é o maior aprendizado, sem dúvida nenhuma. É um intensivão. Parece que você pega a faculdade e fala assim, 2 meses pra você aprender tudo, tá aqui. É tipo isso. E eu fico pensando, inclusive, na sua primeira experiência, que não foi um ambiente, vamos dizer, ideal. Aí você teve que se virar. Exatamente, com o que você tinha. Era o que tinha. Você quer começar, minha filha? Você quer fazer casar Toma comigo? Então toma. E fui, né? Era o que tinha, falei, eu vou topar. Eu acho que sem brincadeira, foi um grande aprendizado. Um enorme, de obra mesmo, de realidade, de como que vai funcionar isso aqui. Eu tenho 1 mês para fazer isso aqui e vai funcionar. É isso. Esse aprendizado é, sem dúvida, o maior ganho para mim, assim, na minha carreira, participando de mostra, acho que esse é o maior ganho. Desenvolver, solucionar o problema rápido. Sim. Rápido. Maravilha, Juliana. Eu acho que tem um outro ponto também, né, que a gente quer comentar, até vou perguntar um pouquinho para a Ashley, só comentar algumas coisas antes, que é a discussão de tendências, que essas mostras como eventos, né, anuais, elas acabam por trazer de alguma forma. E aí, quando a gente estava pensando nessa temática, né, ficamos discutindo muito sobre
o que apareceu agora em 2023, principalmente nas últimas semanas, e essa discussão sobre tendências, né? Que pode tomar dois rumos, talvez num sentido macro e mais micro, né? Um sentido micro que são as tendências ali anuais, as questões que vão se mudando, né, com o tempo, dentro do universo da arquitetura e do design, assim como a gente pode falar disso para moda e diversas outras áreas, né? E as tendências macro também, que são aquelas que de alguma forma parece que vão mudar o que alguns autores até nas teorias chamam de espírito do tempo ou as questões primordiais que a gente está discutindo, né, na sociedade, na economia e tudo mais. Até peguei uns exemplos, né, assim, para a gente pensar, por exemplo, a Feira de Milão, que teve há pouco tempo, né, que discute design, ela trouxe muitas referências de projetos que trabalhavam as questões de relação da arquitetura e do design com materiais, com biomateriais, com biomimética, toda essa relação. Então, eu estava lendo uma reportagem, inclusive, de um projeto, né, vou até colar o nome aqui, que é o SenseBio 2, que era um projeto em que eles começaram a pesquisar, então uma relação muito grande também com pesquisa de materiais, né, pesquisar tecidos que tinham uma relação com raios ultravioleta fotovoltaicos, e aí essa relação mudava a cor muda a cor do tecido, e eles fizeram uma instalação com esse tecido para mostrar a relação do tecido com radiação solar e as questões todas que a gente está lidando de sustentabilidade, aquecimento, tudo mais. Então de alguma forma, o design discutindo uma tendência, uma grande tendência de discussão contemporânea que é... Que é o macro, aí é a visão macro. A visão macro, exatamente. E aí, lembrando também do pavilhão, né, do Brasil agora, que acabou de ganhar o Leão de Ouro em Veneza, né, que foi um projeto da Gabriela de Matos e do Paulo Tavares, que eles deram o nome de Terra. Uma outra tendência que também apareceu muito forte lá em Milão, que é a discussão da relação do mundo global com o local, das técnicas locais, que vai para um caminho também do que a gente chama de decolonial, a decolonização, ou seja, pensar com os saberes da América Latina, por exemplo, para nós aqui, né, do Brasil. E as discussões do pavilhão, por exemplo, ele foi feito numa parceria com tribos indígenas, com povos originários e pessoas ligadas a esses povos originários que discutem arquitetura e design no Brasil hoje em dia, né? Que estão discutindo, e essa discussão da terra, inclusive, ela vem tanto do espaço, né, terra, o sentido do espaço e ocupação que se tem desses vários povos e dessas várias culturas que fizeram o nosso país, quanto o material, né? A materialidade que tem a ver, por exemplo, se a gente for pensar com técnicas retrospectivas, com o nosso colonial, com uma série de coisas. Então, eu fiquei pensando um pouco sobre essa coisa dessas várias tendências também macro que vão surgindo na identidade, sustentabilidade e como que isso acaba aparecendo nessas arquiteturas efêmeras e nesses eventos, né? Aí a Ashley, eu sei que é uma pessoa que está sempre presente, visitando, todas conhecendo as mostras, vendo tendências nessas discussões micro, macro, enfim. Aí queria que você contasse um pouco do que você sente nessa experiência e como que isso pode também, ou já te influenciou como estudante de arquitetura, né? Em que isso auxilia nesse Nós, sentido. enquanto estudantes, a gente precisa muito de referência, né? Eu acredito que os projetos, eles são criados com base no que você já viu. Então, como se fosse um grande banco de dados que a gente tivesse na nossa cabeça, dos lugares que a gente já frequentou ou das referências que a gente viu. E a arquitetura efêmera, nos eventos, ela traz muito isso, não só para os estudantes, mas também para os profissionais já formados, estarem sempre inovando e trazendo novidades para os seus projetos. Mas também como que você consegue sair de lá já sabendo que vem muito forte. Assim, não tem um letreiro, não tem nada escrito, não tem nada indicando que aquilo é novidade e que aquilo será implantado no próximo ano ou que é tendência do próximo ano. Mas você já sai do evento sabendo que está muito forte. Então, o que eu observei muito em 2022, tanto no Modernos, tanto no Casa Cor, era a presença das formas orgânicas. Então, todo ano a gente vai no evento e fala, nossa, isso está muito em alta. Então, 2021, ripado. Qualquer ambiente que você fosse Modernos e Casa Cor, você via a presença muito forte do ripado. E era instintivo, você já saía lá, vou colocar ripado no meu projeto. Aí, esse último ano foi muito o sofá orgânico, o espelho orgânico,
A tela tensionada também, iluminação diferente, né? Uma iluminação mais difusa. Aí já entra até nas novas tecnologias Isso, também de materiais, né? De alguma forma. E também a tecnologia tá vindo muito forte nesses eventos. O Casacor, acho que foi 2021, foi 2022. 2021 ele teve um ambiente que me marcou muito, que tinha uma tecnologia, assim, era o ambiente mais tecnológico, assim, pra mim, da mostra. A televisão, ela se deslocava, assim, do quarto até o banheiro, era uma suíte, então ela andava por um trilho, assim, se deslocava. A iluminação, ela era toda controlada como se fosse por um tabletzinho que ficava embutido na parede. E como que isso chamava a atenção das pessoas, assim, a arquitetura, como ela está se conectando agora com a tecnologia, né? Automação, com a automação, porque antes era arquitetura, agora as mostras elas não vivem mais sem a tecnologia, né? Agora a tecnologia ela está se embutindo em todas as áreas, e na arquitetura não seria diferente. E aí a gente vai frequentar os eventos e percebe claramente o que está vindo. Não precisa ninguém te falar assim, olha, isso que vai ser tendência. É só você ter um pouco de atenção com o que está acontecendo em todos os ambientes, porque assim, é incrível, todos os ambientes tem aquilo da orgânico, da iluminação difusa, do ripado, e cada ano é um diferente. Eu estou muito curiosa para saber qual que vai ser desse ano. E é interessante que não deixa de ser, né? Se a gente for pensar o ripado, o orgânico, ou essas tecnologias com microtendências que anualmente vão se alterando, elas acabam tendo relação com o macro, né? Então, quando Sim. você fala dessas questões, a tecnologia, né, a área de TI, a discussão da internet das coisas, né, por exemplo, que é pensar os eletrodomésticos, os eletroeletrônicos conectados em rede, as nossas casas conectadas, isso é uma realidade que já vinha muito forte na última década e depois da pandemia parece que ela cresceu fortemente para trazer mais conforto, usabilidade, funcionalidade para os espaços, né? Então, e eu sinto que esses eventos, eles têm essa obrigação também de os profissionais que vão expor nesses eventos, eles precisam estar sempre muito atentos ao que vem, às tecnologias, para que as outras pessoas, os outros profissionais que ainda não participam disso, tenham acesso de uma outra forma, para que eles aprendam o que está vindo, como que ele pode inovar naquele projeto, como que ele pode atender o gosto de um certo cliente que talvez tenha um gosto mais apurado para tecnologia, porque eu vejo que hoje em dia tem muita gente que é alucinado com tecnologia. Assim, quer que tenha a casa totalmente integrada com tudo, que eu tô do lado de fora da minha casa, eu vou chegar daqui 2 horas, já vou ligar o ar-condicionado aqui para ir resfriando, porque hoje está muito quente, é muito Eu legal. acho que é isso. importante, pegando o gancho do que você está falando, que você falou da responsabilidade do profissional. Sim, o profissional tem que ter muita responsabilidade. Nós, profissionais, a gente é formador de opinião. A gente tem uma responsabilidade gigante. Então, eu acho que está na nossa mão também mostrar que a tendência não é só a micro tendência. Sim. E o que é tendência, né? Assim, cada cliente é um cliente, cada ser humano é um ser humano. Então, a gente entender a dimensão dessas tendências, da micro tendência, mas a importância da macro tendência, né? Para que caminho que nós todos, humanidade, estamos indo, né? E não só a micro tendência no sentido do supérfluo ou só da estética, né? E aí eu penso uma coisa que é muito importante nessas mostras e que eu vejo que virou uma macro tendência de anos para cá, que é a valorização da nossa arquitetura e do nosso design. Isso não era tendência há alguns anos atrás. Então, ia-se para Milão, década de 90, ainda início de ano 2000, assim, ia para Milão para copiar. Para copiar. O que está tendo em Milão, o que a gente vai copiar, fazer aqui. E nós, profissionais, a gente é formador de opinião. Está nas nossas mãos falar assim, chega, isso não é legal, isso não é bacana. A gente tem um design, a gente tem raiz, a gente tem identidade. E realmente essa macro tendência da cópia, de que o italiano é muito melhor do que tudo, foi-se. Que bom. Né? Então, assim, agora a gente tem uma valorização do design brasileiro, da arquitetura local, e isso vem aparecendo nas mostras, né? E é porque eu acho que isso já é muito interessante esse movimento que você fala, né, Ju, que aconteceu de anos 90 para 2000, e eu acho que agora na década de 20 está tendo uma virada que vai ainda mais longe, porque quando a gente discute, por exemplo, voltar-se a olhares sobre os povos indígenas, voltar-se a olhares sobre a cultura preta, negra, brasileira, sobre uma série de outras questões que estão começando fortemente a influenciar arquitetura, design, né?
eu acho que isso ainda é um salto a mais que a gente está alcançando. Sem dúvida. Né? E a isso gente é uma passa macro que tá aí, uma e que nós macro-tendência. profissionais temos que olhar para essa macro tendência, né? Uhum. De olhar para dentro, Sim. de olhar para a gente, de olhar para a nossa história. Exato. Né? E aí vem um pavilhão desse, Exatamente. maravilhoso, que ganha mesmo e que tem que ganhar e que tem que ser valorizado. Né? Então, que a gente continue assim, com essa responsabilidade de mostrar o nosso valor, o nosso papel, a nossa história brasileira e mineira, né? No design e na arquitetura. Exatamente. Isso tem a ver um pouco também, acho, com a tecnologia, por exemplo, bioarquitetura. Remonta um pouco, você acha? No sentido de que a bioarquitetura, ela também pega uma coisa do Estamos local, da sim, localidade, estamos voltando para origens, para a materialidade. escultura. Sim, de pensar o local, pensar o contexto, pensar o clima, né? É Então isso. isso Sim. influencia bastante também. No fim, as duas coisas casam Não bastante. sei se é aplicável à arquitetura moderna. Talvez sim, né? Não tem porquê não, né? Quando a gente discute modernismo, aí a gente entraria no, É, mundo de discussões, né? Quando na arquitetura contemporânea. A contemporânea. contemporânea. Porque isso também é uma coisa importante. Igual quando a gente fala modernos eternos, a gente está usando moderno aí no contemporâneo. É. E isso Não é perdi uma esse- linha ali tênue, né? Essa palavra moderna é complicada de ser usada, Eu né? sempre falo isso com os alunos ou quem está usando, troco né? Que ideia. modernidade, Nossa. Mas ele é modernismo complexo, para né? arquitetura Ele é super complexo. Né? A gente usa moderno como contemporâneo, mas não é. né? Mas quando a gente vai estudar o modernismo e o contemporâneo, né, você vê que é uma transição Sim. muito assim, Fica suave. bem claro. Claro. É Sem sutil, dúvida. né? até porque assim. tudo é muito recente. Eu falo que tudo que é muito recente na história, nós ainda não conseguimos processar. Exatamente. Né? Tudo agora, gente. Tá tudo tudo hoje. acontecendo. E é muito sutil a diferença, né? Então você fica assim, é moderno, é contemporâneo? Moderno, é sim. contemporâneo. Aí as palavras Assim, ainda são um termo sinônimos. difícil mesmo. Porque o moderno, né, é um termo complicado de ser usado. É complexo. Bastante. E aí é pior, né? Porque quando você fala de idade moderna, você volta lá no século que 16, 17, Aí pra por complicar só vai. mais um pouquinho. E aí quando você fala de modernismo na arquitetura, no design, você está falando de início do século XX. É isso. E muitas vezes você está falando de moderno, algo que foi feito em 2023 Exato. ou nos anos 2020 e 10 e por aí vai. Então, a palavra moderna, confuso. a gente precisa sempre contextualizar É. muito bem. É bem né? complexo. Por isso que, Rafael, né, você comentou essa questão. E é diferente falar se o modernismo tem essa relação com as discussões de sustentabilidade mais com o movimento do século XX da arquitetura e do design, ou se hoje. atualmente na modernidade, né, que é o que a gente está falando, na contemporaneidade, isso tem acontecido. O modernismo pode virar assunto talvez de um outro podcast. Eu também acho que vale, viu? Né, sobre o movimento moderno no início do século XX, como que ele de fato tentou normatizar, estandardizar uma série de coisas e foi no caminho contrário do que a gente está buscando fazer agora. Então, mas tem também seus pontos positivos. Isso. Mas eu acho que ele serve, não sei se fica aí, né, gente, para quem está nos assistindo, ouvindo, fica como uma possibilidade futura de temática aí. Porque dá Vamos outro colocar na lista. Uma coisa que a gente discutiu também, né, quando estávamos pensando sobre esse tema, era a relação da arquitetura efêmera no evento, ela ser aplicável em moradias reais. Assim, ela se tornar além de um cenário, né? Porque o Funcional, Casa-Cor né? e o Modernos Eternos é um cenário, né? Ele não existe, assim, e aquilo ali vai ser desmontado. E quando a gente estava conversando sobre esse tema, nós estávamos conversando sobre a aplicabilidade daquele ambiente em moradias e lugares reais, assim. Que muitas vezes a gente entra dentro do Casa-Cor, dentro do Modernos e Eternos e não tem a sensação de lar, né? Porque às vezes não traz tanto acolhimento. E como que isso poderia ser diferente ou realmente aplicado nas moradias reais? Como trazer isso para um projeto real, para uma família real que vai realmente viver naquele ambiente? Porque aquilo ali é passageiro, todo mundo vai tirar foto, mas funciona. Os questionamentos que eu me faço muito quando eu vou no Casa-Cor isso funciona? Esse fluxo é legal? No Isso dia a aqui dia, como é que seria? Como que seria no dia a dia? Uma família tradicional, como que ela lidaria aqui dentro desse ambiente? Mas você sabe que aí tem uma discussão mesmo. Também acho que isso talvez dê outro podcast. A mostra, eu acho que ela pode... Claro que cada mostra é uma mostra, cada mostra tem um perfil. Tem a mostra com um perfil mais comercial, mais real mesmo, da família chegar e se sentir. Mas eu vejo que também tem a mostra que é
um desfile de moda mesmo. Sim, eu ia falar a relação do desfile de moda. Tendência puramente, né? É aquela coisa assim, como é que eu posso falar? Mas é para chamar muita atenção Sim. mesmo para algo, né? Que talvez não seja um real de morar. Sim, porque o desfile de moda tem muito isso, né? As peças que são desfiladas, elas não são comercializadas. É só para chamar atenção, para que a pessoa procure sobre a marca e entenda um pouco mais. Eu vejo o Casa Cor e o Modernos muito como isso, como uma revista Eu mesmo. acho que tem uma liberdade a mais, sabe assim? É mais tirar o pé do chão e não só o real da família chegar e se sentir naquele ambiente exato do jeito que ele tá. Sim. Né? Mas É porque ela também acaba que esses ambientes vão discutir conceitos, né? conceitos. E aí, quando isso. discute conceito, tá ainda no universo da abstração que pode ser jogado para o mundo real, de Sim, alguma forma, isso. né? Eu acho que o grande problema é o discurso que a gente leva de uma mostra dessa. A gente não pode levar um discurso, muitas vezes, de uma mostra muito conceitual, de que aquilo é a resposta para os ambientes. Sim. Não, aquilo sim. são possibilidades, Orientação, né? orientações que esses ambientes talvez tragam para Perfeito. construção da vida das pessoas dali para Sim. frente. Aí a gente né? Talvez volta seja um novamente caminho. naquilo, né? Da tendência micro e da tendência macro. Como que isso realmente é aplicável. Como que isso realmente vai funcionar. E não simplesmente vou pegar um negócio lá e vou jogar na minha casa e vai achar que vai funcionar. Tem um contexto daquele móvel ali, ou daquele painel, ou qualquer coisa que seja, e a funcionalidade dele para aquele ambiente. E as pessoas, às vezes, saem dali achando que o que está dentro daquele ambiente pode funcionar em qualquer lugar. E não é bem assim, né? Então, seriam elementos que a gente pode retirar dali, que a gente pode É, trazer o elemento pra ele tem um contexto, né? E como que esse contexto é aplicado no mundo real, nas casas reais, ou se ele, para funcionar, ele precisa de outros elementos e ele solto talvez não funcionaria. E aí, bom lembrar sempre que a gente falou, né? A Ju trouxe muito bem. Arquitetos e designers somos formadores de opinião. Mas, ao mesmo tempo, nós também somos construtores de projetos. Então, na hora que a gente está pensando o projeto, a gente tem que falar para uma pessoa, muitas vezes, que falou: ah, não, eu quero meu ambiente casa cor. Isso acontece. Calma aí. Traz a referência, Aquilo né? ali é uma referência e nós vamos trabalhar dentro de um briefing, ou seja, né, essa da responsabilidade construção. é nossa. Essa Eu responsabilidade é sempre nossa. falo com os alunos, cliente é leigo. Então a gente não pode julgar o cliente porque ele chega e fala, eu quero o meu ambiente igualzinho da Casa Cor. Gente, ele é leigo, faz parte ali, talvez, do repertório dele, do sonho dele. Aí a responsabilidade é nossa, de peraí. Existe um briefing, existe uma realidade, existe um tanto de coisa que a gente vai analisar e fazer o melhor pra você. Exatamente. Eu vou fazer Às o projeto vezes, pra você. a insolação do seu ambiente não Não bate para funciona. resolver daquela forma. Mas né? essa responsabilidade é nossa. É e não nossa. falar, mas é meu cliente que quis, né? Assim, a É. gente tá aqui pra fazer o melhor. Eu costumo dizer que a arquitetura ela tinha que ter uma matéria assim, de psicologia durante o curso, porque às vezes entender um cliente é muito complexo, né? Às vezes o pedido dele tá nas entrelinhas, né? Ele te fala, mas não necessariamente ele tá te falando tudo, você tem que estar captando ali nas entrelinhas mesmo o que ele quer. Então, é bem complexo essa parte também de entendimento do cliente. E como que a arquitetura também ela não é cópia, né? Assim, o projeto que está exposto ali é de um profissional. Eu sou outro profissional, tenho a minha identidade. E a minha aplicação é uma aplicação diferente, né? Como que o cliente também ele tem que procurar um arquiteto que esteja de acordo com aquilo que ele acredita, né? Com o conceito que ele acredita, qual que é o conceito daquele arquiteto, qual que é a marca dele. Igual hoje a gente consegue enxergar no Instagram, às vezes eu tô passando, eu nem tô vendo o nome da pessoa, mas eu sei, esse projeto é de fulano, esse projeto é de ciclano, porque tem a marca muito nítida. E como o cliente é mais interessante quando ele procura alguém que tem a identidade compatível com aquilo que ele procura. Legal. Com certeza, com certeza. Muito bom, gente. Adorei a nossa discussão. Maravilha. Voltaremos para falar de modernismo. Voltaremos para falar de modernismo num outro momento, exatamente. Estou vendo que vão surgindo, as questões vão surgindo dos próximos, né, os temas ao longo das nossas podcast. discussões. Maravilha. Então, eu queria agradecer muito aqui a presença da Juliana, a presença da Ashley. Lembrar sempre de vocês nos seguirem nos nossos Instagrams, o fabrica.now e o nosso @ também do Mosaico _una, tá? E deixar alguns últimos recadinhos. Ju, Ashley, vocês querem falar pra gente? Queria aproveitar e falar que a UNA, esse ano, é a instituição de ensino parceira do Modernos Eternos 2023. Então, a gente vai participar com os nossos alunos e nossos professores e tenho certeza que vai ser uma super oportunidade pra gente. Maravilha. Também, como eu falei, é muito importante para nós estudantes de arquitetura termos referências e, por isso, estou convidando vocês a participar da nossa excursão para a Casa Cor de São Paulo. Vai ser uma super experiência, então estou te convidando a participar com a gente. Também quero agradecer e reforçar o convite com nossos colegas.
Bora criar repertório, gente. Oportunidades agora são várias. Exatamente. Muito obrigado. E para comentar o final, como eu sou um professor que estou passeando pela UNA e pelo UniBH, né, as duas instituições que temos aqui em Belo Horizonte, do Grupo Ânima, dizer para vocês também que a UniBH está com a parceria com a Casa Cor. Então, nós teremos uma série de postagens, discussões, referências e repertórios para os alunos das duas instituições aqui nos próximos meses. Maravilhoso. Né? Maravilhoso, gente. Chique demais. Muito obrigado. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, gente.